Bom, e aí, galera, só para introduzir, eu sou o Gabriel Oyama, sou membro da IPOLE, e a gente está gravando essa reunião também com o intuito de ajudar a galera que quer intercâmbio. Pedir para o resto da galera se apresentar. Isa? Sou Isabela, eu também sou membro da IPOLI e estou ajudando aí nessa entrevista. Oi, eu sou a Luísa, eu estou no quinto ano da produção e é isso. Oi, eu sou o Pedro, quinto ano de materiais, fazendo DD em Grenoble. Bom, agora só para começar também, eu queria que vocês falassem um pouco de por que vocês escolheram essa faculdade. Então, por que eu escolhi Grenoble? Acho que meu critério de seleção, na verdade, foi mais quem que ia me aceitar. Porque, diferente da Luísa, eu não tinha francês, eu nunca tinha feito aula de francês até chegar aqui, né? Aí, a maioria das grandes écoles e a maioria das universidades francesas, elas requerem pelo menos o B2 em francês, para que você possa cursar. Aí eu tinha quatro opções, na verdade. Eu tinha Polimi, tinha Politorino, tinha Grenoble NP, que eles falaram que era uma boa ideia você ter pelo menos B1, mas não é obrigatório, e realmente não foi obrigatório. E tinha, eu acho que é o CL também, que é da Bélgica. Aí, dessas quatro, eu fiz uma seleção com base no curso, o curso que eu ia mais gostar, que eu senti mais afinidade. Coloquei por ordem, e em Grenoble eu fui aceito. Foi mais ou menos isso mesmo, minha história. Para mim foi diferente mesmo. Eu tinha francês, eu já tinha um B1 de francês fazia um tempo. Antes de eu entrar na Poli, eu já tinha ele. E a minha escolha, principalmente, foi primeiro, eu só queria França, pelo fato de querer ficar fluente na língua e também pelo fato de uma proximidade pessoal com a cultura francesa. Depois disso, eu fui olhando as faculdades e eu sabia que eu não queria uma faculdade militar, é por isso que eu acabei não indo para essas Polytechnique ou todas essas coisas. Eu queria uma coisa, aqui você tem dois tipos de faculdades, generalistas ou especialistas. Essa minha, ela é especialista, ela tem uma especialização em supply chain. Como eu tenho interesse na indústria, eu escolhi a Grenoble INP em engenharia industrial por causa disso. Então foi a minha primeira opção já direto. Obrigado. Eu gostaria agora de perguntar um pouco de como é a infraestrutura lá de Grenoble. Aí, tipo, as perguntas também que estão relacionadas é o que você mais gosta, como e quanto mais ou menos é o restaurante universitário, se eles têm algum tipo de transporte interno para auxiliar, como tem, por exemplo, circulares na USP, e se eles têm alguma coisa como um HU que serve para um suporte médico para os estudantes que não tenham um custo, assim. Primeiro de tudo, o que é legal de Grenoble é que ela é uma cidade que, teoricamente, ela é pequena, mas ela não é tão pequena assim. A rede de estrutura de transporte público de Grenoble é insana. Eles são muito bons, com 15 euros mensais, você se desloca para qualquer lugar aqui dentro. Você tem tanto a estrutura dos ônibus quanto a estrutura dos trams, que são como metrôs de superfície. E é assim que você vai para a universidade. Então, pagando 15 euros mensais, você consegue fazer tudo o que você quiser em Grenoble. Você ainda tem a opção, como é a cidade mais plana da França, você pode alugar ou comprar uma bicicleta e fazer tudo por bicicleta. Então, acaba sendo diferente da USP no quesito que você não precisa de um BUSP ou algo do gênero. Além disso, quanto à estrutura, acho que uma coisa que é importante saber da França, que é muito legal, é que o governo, ele é muito, quase é um governo, um dos governos mais socialistas que eu conheço, no sentido de que ele vai te ajudar. Então, aqui você tem ajuda governamental de moradia, então você vai receber uns 30, 40% do valor do seu aluguel em retorno por conta do governo, e isso vale aplicado como uma política de saúde. Eles têm, basicamente, o SUS deles, que é um sistema de saúde, e aqui tem uma lei francesa que todo mundo que tiver um problema tem que ser atendido. Então, você tem que fazer um certificado, não é um atestado, tem que pagar uma coisa para você poder ter, dizendo que você é um estudante estrangeiro e está com esse sistema de saúde, esse seguro de saúde, mas basicamente, se você tem um problema na França, você vai para o hospital e você fala e você é atendido, ou gratuitamente, ou então você tem um retorno de outra coisa. Eu não vou entrar em muitos detalhes de nomes, de burocracias, se precisar depois eu entre mais.
Outra coisa que é importante falar é que a engenharia industrial, ela é tipo a Sanfran da USP. Então, enquanto você tem um campus, a engenharia industrial, ela é no centro da cidade. Então, eu acabo não tendo muito conhecimento de como é o campus. Já fui lá por causa de festa, etc. Tem essa coisa de tram, dá para ir a pé 30 minutos. Mas é isso, então não estou no meio do campus. E quanto ao bandejão, você tem um bandejão, são vários, na verdade. É um bandejão que é em torno de 3,30 €. Você pode acrescentar coisas e a cada acréscimo, acho que é 20 ou 30 centavos de euro. É bem bacana, a comida não é boa que nem a do nosso bandeco, infelizmente, assim, isso é um negócio que falta. Aqui eu senti um pouco de falta, então às vezes eu cozinhava eu mesma. E é isso. Acho que vale a pena complementar um pouco mais com o que a Luísa falou, e que a gente realmente tem bastante auxílio do governo francês, e uma coisa que a gente tem para auxílio moradia que chama CAF, e eu não vi nenhuma moradia que fuja de um preço maior do que 250 € mensais. Então fica, assim, bem em conta comparado a outros lugares, principalmente Milão, que é, tipo, caro pra caramba. Tem 3 grandes universidades em Grenoble. Tem a Grenoble INP, que é o que eu e a Luísa fazem parte, que é dividido em 5 mini-faculdades. Existe uma universidade chamada Polytech, em Grenoble Polytech, alguma coisa assim. E existe a UGA. Então, existe um ecossistema muito grande de grandes universidades em Grenoble, o que deixa um ambiente muito propício para muita coisa. Então, é um grande centro de desenvolvimento tecnológico, Grenoble. É muito mais fácil de achar oportunidade de trabalho na região do que se fosse em outras cidades. Então, é uma cidade que se destaca muito por causa disso. Beleza, agora eu vou perguntar um pouco sobre o curso de vocês no geral, que seria quais cursos vocês têm aí na faculdade, quantos créditos, se a UCL ela adota uma postura de maior proximidade com o aluno, se os cursos aí complementam os cursos da Poli. Como eu disse, a gente tem 5 mini-faculdades, e eu acho que dessas 5 mini-faculdades, cada uma gira em torno de uns 7 cursos ou 6 cursos diferentes. E a impressão que eu tenho, pelo menos na minha faculdade, é que ela tem uma proximidade muito grande com o aluno. Você tem um contato muito próximo com o professor. O contato é tão próximo, na verdade, que a gente está acostumado a imaginar o professor como aquele ser elevado, que você não pode contactar ele nunca e tudo mais. E quando você tem uma dúvida, na verdade, você consegue até marcar um horário para uma sessão particular com o professor de 1 a 2 horas, explicando suas dúvidas, sabe? Então, elas são bem amigáveis. O curso que eu faço aqui, que é na FELMA, a FELMA é especializada em física, materiais e eletrônicas. Eu faço um curso chamado Engenharia Física, que complementa muito, muito, graças a Deus, o curso que eu fazia no Brasil. O curso que eu fazia no Brasil era Engenharia de Materiais, e eu senti que faltava muita fundamentação física para compreender como que as coisas realmente funcionavam. E eu estou muito feliz, completamente contente nesse quesito de conseguir complementar os dois. Por um lado, eu tenho os processos dos materiais, a básica teórica. Por um lado, eu tenho uma compreensão física muito mais rigorosa, muito mais rica, com mecânica quântica, física do estado sólido. E tudo se conversa muito, principalmente porque isso tem uma grande aplicação em microeletrônica, que é tipo computador, celular, esse tipo de coisa. Então, o mercado é muito grande. Bom, eu também é importante ressaltar que a minha impressão, tudo que eu tive, é especificamente da engenharia industrial da Grenoble INP, então é uma dessas 7 escolas. Quanto à relação com o professor e com a universidade, aqui você tem um representante de relações internacionais, que é uma pessoa próxima de você, desde antes de você vir para cá. No meu caso é a Nádia, ela troca e-mails com você, ela responde dúvidas, etc. Quanto ao contato com o professor, eu vou ser bem sincera, eu acho que varia de professor para professor, assim como na Poli. Então, assim como na Poli, eu já consegui marcar reunião e ir para a sala do professor e ficar, 2 horas tirando dúvida. Igualmente aqui, assim como tem professores lixo que você envia um e-mail e o cara te responde de um jeito babaca e você desiste de falar com o professor. Então, eu acho que nessa relação aluno-professor, da minha experiência, não mudou muito. Finalmente,
Contato com o professor. O curso com relação à poli. O que eu acho legal aqui na França é que, diferente da visão que a gente acaba tendo em 80% das pessoas na poli de produção, produção é realmente uma engenharia. E a ideia é de você trabalhar numa indústria. Então, se você fala que você quer trabalhar em banco, eles viram e falam por que você quer trabalhar em banco e você faz engenharia industrial. Então, o que é muito legal aqui é que você tem um contato direto. Então, várias vezes você vai ter uma palestra, eles chamam uma pessoa da Caterpillar ou então da Siemens ou da Schneider para dar uma palestra para te contar como é o dia a dia dela como engenheiro de produção dentro da indústria. Então, você tem essas proximidades muito grandes com a escola. Então, muitas vezes, para você conseguir o estágio, é só trocar uma ideia com a pessoa e depois mandar seu currículo. Tem várias feiras. É bem legal isso. Então, o que eu achei que foi muito legal é que, enquanto na poli eu ganhei mais uma resistência de, tipo, realmente, eu agora me sinto muito apta. É claro, é diferente, tipo, você fez uma faculdade mais fácil, e a gente, de, tipo, se vira nos 30, descobre aí o que você faz, faz uma prova difícil e passa bem, etc. O que eu vi aqui é realmente uma aplicação da engenharia na vida real, na indústria, até porque é a indústria que paga de verdade, né? Então, eu acho que tem esse fator. Os cursos que eu fiz, você tem cursos obrigatórios, que são para todo mundo, e os outros você escolhe. Então, você acaba, são meio que sujeitos, você tem 3 opções de qual dessas matérias você quer fazer dentro desse sujeito, e você escolhe um pouco o que você quer fazer sem fugir da formação de engenheiro. Então, é muito legal. Assim, eu não poderia estar mais feliz com a ideia que eles têm do que é formar um engenheiro especializado aqui. Como são os créditos e a grade horária aí? A grade horária, é curioso perguntar isso, pode parecer uma pergunta trivial, mas não é. A grade horária é um caos. É super legal isso. De semana em semana ela pode mudar completamente. A gente está acostumado, na verdade, a ter uma aula, sei lá, cálculo 1, e cálculo 1 vai ser o semestre inteiro, cálculo 1, não vai ser isso. Às vezes o cálculo 1 ele pode mudar na sua grade de horário, em momentos diferentes, e ela só pode deixar de parar de ter. Você não tem mais aula, você vai mudar para cálculo 1 para cálculo 2 no meio do semestre. Isso é muito legal, isso é muito dinâmico. Eu acho que é uma qualidade muito positiva. Você acaba tendo vários mini cursos diferentes, que até que se englobam num grande curso maior, mas que deixam tudo muito mais dinâmico. A quantidade de créditos, eu acho bastante crédito, mas assim, normal, comparado à poli. Eu acho que é o mesmo tanto, na verdade. Eu não sei, eu tô meio confuso com isso. Porque eu sei que a gente faz 30 ICTs, isso eu acho que em brasileiro quer dizer 24 créditos, mas é pauleira, é muita aula, é aula o dia inteiro. Não sei, fala aí, Lu, o que você acha? O que eu acho que, assim, pelo menos no meu curso aqui, uma coisa que muda completamente, drasticamente com relação à poli você tem que ir para aula. Você vai ter uma listinha ou até uma chamada, o professor vai saber a sua cara, você não pode chegar atrasado. Não existe essa coisa de chegar atrasado para os franceses. Se você chega atrasado, vergonha, todo mundo vai te encarar. Com relação ao tipo de aula, é um pouco disso que o Pedro falou. É bem interessante porque cada semana, ou basicamente até um pouco, quase todo dia, você tem que olhar a plataforma online que te diz qual é a sua grade horária. Você tem uma ideia mais ou menos do que você vai ter, mas elas vão se mutando. De semana tem um dia livre, aí você pode, sei lá, uma montanha, ou então, do nada, quando você olha, sua semana tá lotada, você não vai nem ter tempo de ir no bandejão, ou enfim, isso muda muito. Eu acho que esse fato dinâmico é bem interessante. Outra coisa que tem é que aqui eles são divididos em 3 meio que tipos de aula. Você tem a aula que você só assiste, você tem uma aula que seria de apresentação, final, etc. E você tem o TD. O que é o TD? É uma aula que você vai fazer um trabalho para apresentar no final da aula. E para entregar no final da aula, e esse trabalho é avaliado. Então, a avaliação aqui, ela é mais contínua. No quesito de, tipo, a prova final, ela não vai valer mais do que 50% da sua nota. Por isso que eu digo que é uma coisa bem presencial. E isso é muito legal para a gente que é estrangeiro, porque você tem que te vira nos 30, vai ter trabalho, vão te colocar num grupo com um monte de francês que não vai fazer o menor esforço para falar num francês decente com você, eles vão soltar várias gírias,
E é muito legal, você realmente entra nesse ambiente da universidade. É um pouco isso do que o Pedro falou, são mini cursos, elas mudam, então às vezes você vai ter um TD, você vai ter a professora que vai apresentar, outras vezes vai vir esse cara de empresas terceiras para te mostrar como que é essa aplicação dentro da empresa que ele trabalha, e é isso basicamente. Perguntando agora um pouco de pesquisa, eu queria saber como que funciona essa questão de pesquisa mesmo dentro da universidade, como é a infraestrutura de Grenoble em relação a laboratórios, ao apoio que eles te dão, e como funciona participar desses projetos. Se você é chamado por um professor, se você tem alguma bolsa, se vale a pena você ir atrás de alguma coisa assim, mais ou menos um panorama geral. Acho importante, antes de responder essa questão, eu não sou uma pessoa que é muito ligada à pesquisa, pessoalmente, então eu consigo dizer o que eu vi, e eu até fiz um trabalho de pesquisa aqui também, então dá para dizer. Na universidade, você consegue pegar uma dessas matérias que você teria que escolher e trocar por uma matéria de pesquisa, na qual você vai ter um professor, você pode fazer ela sozinha ou em um grupo, você vai ter um mentor e você vai fazendo um trabalho, tipo, em reuniões semanais ou a cada 15 dias, você vai fazendo um trabalho que geralmente é para uma empresa. Essa é a pesquisa. Você tem um laboratório e essa, no caso que eu fiz, ela não era remunerada. Era só realmente em troca, eu deixei de fazer uma matéria para fazer essa pesquisa. E eu sei também que uma coisa muito legal aqui é que eu vejo muitas pessoas que fizeram, quando você faz uma pesquisa mais séria e tal, a minha foi meio às cujas, que você consegue, você em contato com o laboratório e futuramente, por exemplo, se você vai tentar fazer um estágio de 3 meses, tem 2 estágios, ou um estágio de 3 meses e um de 6 meses, o estágio de 3 meses é meio difícil de conseguir. Se você fez uma boa pesquisa e tem um bom contato, você pode fazer o seu estágio em pesquisa na universidade, no laboratório que você fez. Então, isso é legal também. Você, com a pesquisa, cria contatos. E, na minha opinião, sincera, eu vejo a pesquisa sendo mais valorizada aqui. Porque eu venho de uma família de acadêmicos que fazem pesquisas no Brasil e por isso que eu não tenho interesse em pesquisa. Que eu vejo que não é valorizado. E aqui eu acredito que seja mais. Então é interessante para quem gosta de pesquisa. Pedro, não sei qual foi a sua experiência, cara. É importante frisar que entre a FEAM e a GENI a gente tem muitas diferenças. Apesar da gente estar na mesma INP, a gente está dentro da Grenoble INP, a gente tem muita coisa diferente. A Lu falou que 50% do seu peso em nota vai ser em prova, 50% vai ser em avaliação contínua. Isso não acontece na FEAM. É só prova mesmo e paulada na cara. E eu não sabia que podia fazer pesquisa, eu achei muito curioso isso, poder fazer pesquisa durante a graduação aqui para mim, porque a nossa compreensão de pesquisa durante a graduação, a gente imagina IC, né? Então, tipo, vamos pegar uma iniciação com o professor, existe iniciação aqui, essa possibilidade? Para mim, a resposta não, isso não existe, velho. Existe a aula, você vai para a aula, tá? Aí você assiste, e quando vier a oportunidade de estágio, a FELMA, a INSECUB, a INSIMAG, elas têm a oportunidade de fazer 2 estágios, que é o estágio de 3 meses e o estágio de 6 meses. Na minha cabeça, a GENI não tinha direito de fazer estágio de 3 meses, porque o DoD deles é de 1 ano e meio. E a oportunidade que você tem em pesquisa é só quando vem estágio. E é muito bem valorizado. Sinceramente, você consegue, ainda mais se for uma faculdade mais destinada à pesquisa, tipo a FELMA, a Enzimag também é bem destinada à pesquisa, você consegue facilmente arrumar um estágio que te paga. Aí o mínimo a ser pago por lei na França é 550 euros. Como eu disse, tem muita infraestrutura em Grenoble. Grenoble é o ecossistema da França. Na verdade, a Paris-Saclay está tentando ser um ecossistema até parecido com o nosso aqui, mas Grenoble é o ecossistema para pesquisa. A gente tem um Syncontrol, a gente tem... Sei lá, a gente tem um monte. Acho que a gente tem 3 mil pesquisadores diferentes, com um monte de empresas diferentes, que você pode aplicar para estágio e tudo mais. Então, é ótimo, sinceramente. Se você está realmente destinado à pesquisa, aqui é o lugar mais adequado que eu consigo pensar. Só completar o que o Pedro falou, que ele falou desse negócio de 1 ano e meio da GI, da Genia Industrial, que é essa universidade que eu faço.
Atualmente, você tem duas possibilidades de programa na Génie Industrielle. Você tem 2 anos ou 1 ano e meio. Você faz 1 ano e meio, você vai voltar para a Poli e fazer 1 ano. Você faz 2 anos, você vai voltar para a Poli e fazer 6 meses. Então, é isso? Não tenho certeza. Mas, enfim, tem as duas possibilidades. É mais específico que isso, então eu recomendo para quem tiver interesse conversar principalmente com a galera, não eu, porque comigo foi tentativa, eu vim aqui para fazer 2 anos, no final estou fazendo 1 ano e meio, foi meio loucura, mas tem essa questão de 1 ano e meio ou 2 anos que você tem que escolher depois que você escolhe a GI. E aqui em Grenoble, uma curiosidade, não sei se estou falando besteira, mas você tem um acelerador de partículas. Então, tipo, um Batman é um prédio imenso de acelerador de partículas. Não é em qualquer cidade que você vai ter. Então, realmente é um polo de tecnologia, de estudo, de pesquisa, de estudo e principalmente de vida estudantil, assim, muito legal. Só para complementar um pouco mais, a pesquisa, especialmente em Grenoble, é muito bem valorizada, como eu já disse várias vezes, mas isso ressalta ainda mais no seu salário, o que é muito top. Porque o estágio de 3 meses que você vai fazer aqui, se você for fazer no Centro de Energia Atômica, eu não sei qual que é a sigla do CEA, mas você ganha por média uns 700 euros, e o estágio de 6 meses você ganha por média 1.200 euros. Você pensar, isso já é mais que a bolsa de doutorado no Brasil. Então, pense ainda quanto que deve ser um doutorado aqui. Realmente é valorizado. Da hora, não sabia disso. Agora, perguntar um pouquinho sobre a vida extracurricular de vocês. Que na Poli a gente tem atlética, a gente tem centrinho, tem um monte de grupo de extensão. E aí, tem essas atividades extracurriculares pelo campus? E também se tem algum grupo que auxilia os intercambistas, que nem a Ipoli aqui? Tá. Primeiro, se tem um iPoli, tem exatamente o iPoli, tem o BIE, que é BIE, que é o Bureau des Étudiants, Internacional dos Estudiantes, e eles vão te receber, eles começam já a trocar e-mail antes mesmo de você vir, eles podem te buscar no aeroporto se você pedir, eles criam um grupo de WhatsApp, e nas primeiras semanas, tipo, é meio que por lá que você consegue encontrar uns estrangeiros, se você não tem a boa chance de estar numa residência legal, numa república em francês é colloque. Vocês vão ouvir muito isso quando vocês chegarem e vocês vão ficar meio perdidos. E é bem legal, assim, eles organizam rolês de integração e você pode ou não escolher participar desse grupo. Eu, no meu primeiro semestre, eu tive a sorte de conhecer outras pessoas por fora, conheci um pessoal, os intercambistas por fora mesmo, e eu acabei não tendo muito contato com o grupo do BEA. Mas tem essa possibilidade, eu tenho pessoas que entraram em contato e ficaram muito felizes com isso. Quanto a dentro da própria universidade, uma coisa que eu acho que é um contra, que é um estereótipo francês, e na realidade não é só um estereótipo como é a verdade, é que os franceses são pessoas mais fechadas. Então, primeiro de tudo, eu mesma já cheguei aqui com um francês, e é difícil, como uma pessoa estrangeira, você se integrar nos grupos de franceses. Porque diferente da nossa cultura, eles têm uma cultura de, tipo, ter um grupo fechado de poucas pessoas e eles fazem tudo com esse grupo desde sempre. Então, a gente chega aqui, eles já têm esses grupos, eles sabem que os estrangeiros vêm aqui, eles pensam que a gente é estrangeiro de 6 meses, então eles não têm muito interesse em fazer amizade. E é um pouco de você se virar e procurar os franceses. Então, para você se enturmar com os estudantes franceses, é realmente, tipo, cara de pau, abertura e ter o francês, porque eles não têm inglês, tá? O inglês deles é muito ruim. Ou, enfim, eles não vão falar inglês com você e eles não vão se esforçar para falar com você em inglês, ou salvo exceções. Tem grupos aqui também tem essas coisas de, tipo, centros acadêmicos, que é, assim como eu enxergo na Poli, como eu não via muitos estrangeiros nos centros acadêmicos, eu não vejo estrangeiros nos centros acadêmicos daqui. Então, acho que é um negócio, tipo, um exercício de reflexão do quanto a gente abre aos estrangeiros também, para não sair só criticando. E é isso, você tem atividades extracurriculares, você tem esporte que você ganha crédito pelo esporte que você faz, e etc. Mas nesse quesito de atividades extracurriculares dentro da faculdade,
Eu acho que os estrangeiros ficam por fora, conheço pessoas que entraram, etc. Mas, assim como na Poli, os estrangeiros ficam meio à parte disso. Eu concordo com isso, tanto que na minha compreensão nem tem coisa extracurricular além do acadêmico, além do que o pessoal chama de chalé aqui, que é tipo Grêmio, entre aspas. Então, eu diria que a vida extracurricular da faculdade mesmo, só o esporte. E o esporte é muito legal. É uma coisa que vale a pena já mencionar de uma vez, que são vários esportes diferentes que você pode escolher, você vai ganhar crédito e você vai ganhar nota também, dependendo da sua filière. E você pode escolher esqui, você pode escolher natação, você pode escolher, sei lá, esgrima, só as paradas mais diferentes que tem. E Qualquer coisa. Tipo, se tem uma coisa em Grenoble e na França que é absurda, são os esportes. Tipo, eu estudei com um semiprofissional de badminton, semiprofissional de rugby, semiprofissional de os caralho a quatro. E a galera é muito frita nos esportes, então você vai olhar desculpa o palavrão, façam um corte. Mas o negócio que vocês vão ver é que na hora de escolher esporte, é mais de 30. E são os esportes que você nunca pensou na vida que poderia ter. E vai ter. É muito legal. É muito legal. a cultura do esporte aqui é muito forte, isso é muito legal. Isso respalda, principalmente em Grenoble também, que a Grenoble é conhecida como a cidade do esporte e a cidade dos Alpes. Então, se você gosta de fazer esporte, aqui provavelmente é um bom lugar para você vir também. Porque pessoal de Paris, pessoal da França inteira desce para Grenoble durante o inverno para esquiar por uma semana. E você pode tipo, pegar um ônibus no final de semana, demora tipo meia hora para você poder ir numa estação de esqui. Isso não existe em qualquer lugar do mundo. Isso é muito raro. E tem muitas trilhas, as trilhas são maravilhosas. Enfim, eu tô um pouco divergindo no ponto. E a Lu também falou sobre entrosar e fazer amizade. De novo, isso vai de faculdade para faculdade. A impressão que eu tenho é que é geni, o pessoal sofre muito em entrosar. Eu nunca vi ninguém falar que, tipo, entrosou muito com o pessoal da geni, etc. Mas eu não tive nenhuma dificuldade de entrosar na Felma. Pessoal super fofo, sempre me ajudava em tudo. O que eu perguntava, eles respondiam, etc. Mas, veja bem, isso é diferente de realmente fazer amizade. Você não vai sair para ir na casa deles para tomar uma cerveja. Não, eles são super simpáticos, vão te tratar bem. Mas isso é diferente de realmente ter um laço de amizade significativo. Só uma coisa, eu acho que a gente poderia fazer um ponto sobre a cidade de Grenoble mesmo, que é um negócio que a gente do Brasil não sabe, mas isso que o Pedro falou é muito importante. Tipo assim, você conversa com todos os europeus que vieram para cá, eles vieram por causa de Grenoble. E eu vou te falar que é muito importante a gente falar disso. Tipo, acho que a coisa mais marcante é a cidade que a gente veio parar. E eu não sabia disso antes de vir. Foi uma surpresa muito boa. Aproveitando esse gancho aí, é, o que vocês dois, tipo, veem como Grenoble que é diferente das outras cidades da Europa, que vocês ficaram tão impressionados assim? Só complementar um pouco, que eu acho que ficaria bom. Eu sou muito tendenciosa, eu sou completamente apaixonada pela cidade, mas assim, de uma maneira que eu nunca me imaginei. Por quê? Primeiro de tudo, eu sou louca por esporte. Então, é uma cultura que está impregnada em Grenoble. Tipo assim, eles não vão te perguntar se você faz esporte. Eles vão te perguntar qual esporte você faz. O meu happy hour na empresa foi sair para fazer uma escalada, ou então sair para ir andar nas montanhas. Você está do lado de 3 cadeias de montanhas, né? Você tem Grenoble, que é a cidade mais plana da França, e você tem a Belledonne, a Chartreuse e Vercors. E você pode fazer uma infinidade de coisas nessas montanhas. Você pode fazer só a caminhada, você pode fazer o camping, você pode fazer escalada, você pode fazer via ferrata, você pode fazer... No inverno você tem esqui de randonnée, esqui de nananã. E, você sempre vai ter alguma coisa para fazer. Você tá no melhor ponto da França para você ir para onde você quiser. Você pega um ônibus e você tá lá. A universidade te organiza ônibus para você ir esquiar no final de semana, por um preço ínfimo, perto do que a galera paga. Então, o que eu acho que a cidade ela é mágica nesse sentido de que todo mundo é grenoblois. O que é ser grenoblois? É ser
montanhesa, e são pessoas que são completamente apaixonadas pelas montanhas, porque não dá para imaginar, antes de vir para cá, a quantidade de possibilidades de lazer que você tem com a natureza. Você vai ter uma ligação muito forte com a natureza, muitos parques nacionais em volta, muita coisa assim incrível. Eu todo final de semana, no verão, no inverno, eu vou para as montanhas, eu faço camping, faço trilha, faço sei lá o quê. Tipo assim, você nunca não vai ter o que fazer aqui. E principalmente essa coisa é a cabeça das pessoas da valorização do esporte, do tipo, não tem a possibilidade de você não fazer um esporte. Você faz. Por que você vai não fazer um esporte? É uma qualidade de vida muito diferente. Sim. E aproveitando muito o que a Luísa falou, acho que ela deu uma boa geral em tudo, mas se você não se jogar na oportunidade que você está tendo, né, eu acho que você vale para qualquer DD que você for fazer em qualquer lugar. Você tem que se jogar e tentar aproveitar o melhor que você tem na sua região. Se não aproveitar para curtir as trilhas, se você não for aproveitar para fazer esqui, para fazer snow, sinceramente, Grenoble, além disso, além do esporte, não tem muito o que oferecer, né? Os museus são... Tem museu, mas eles são, tipo, não chamam tanta atenção. Não tem festa. A Luísa foi em festa, mas eu não acho que tem festa. Os pubs são muito, tipo... Tá, tem pub legal para tomar cerveja, mas não tem balada para você ir, sabe? É esporte. Você tem que se jogar no esporte mesmo. E vale ressaltar um pouco que esse Grenoble é um pouco perigoso também, né? A gente acha que a gente está na Europa, que está na França, que está tudo certo, mas Grenoble tem seus momentos de perigo, sim. Inclusive o tráfico aqui é muito forte e já tive situações um pouco estressantes com isso. Eu nunca tive, tipo assim, nunca tive problema nenhum em Grenoble. Eu moro no centro, ando sozinha, sei lá o quê, com todos os cuidados BR, mas sim, tem tráfico aqui tem tráfico, mas vou te falar que eu não tive nenhum problema de segurança, não me sinto insegura andando na rua, lógico que prefiro ter alguém me acompanhando. Eles dizem que Grenoble é violenta, mas eu acho que para quem já morou em São Paulo, fichinha. Dizem que Grenoble é violenta e poluída, mas assim, não, na minha opinião. Lógico, tem gente que tem celular furtado, às vezes vai aparecer uma criança, tipo, me passa seu celular. Mas não vai ser que nem no Brasil, que vai chegar um cara, tipo, eu 1 mês antes de sair do Brasil tive uma arma apontada para mim. Então, assim, aqui não vai ter uma arma apontada para você. Então, aquele negócio. Eu acho que a gente tem que sempre manter o sangue BR, tomar atenção. Mas eu não vejo aqui as pessoas, por exemplo, não parando o carro no farol vermelho porque vai ter alguém te assaltando na janela. Ou então você anda com uma menina grenoblase na rua, ela não vai olhar para trás para ver se tem alguém seguindo ela. Isso, para mim, é total diferença de realidade do que é o privilégio da segurança. E voltando um pouco para esse ponto da vida estudantil, como funciona as residências aí, a residência estudantil que vocês moram, em relação ao apoio da faculdade, e também pegar um pouco nisso que o Pedro disse, se vocês têm alguma festa da faculdade, se você tem alguma competição esportiva, como a gente tem os Inters no Brasil, ou se você tem baladas, se vocês vão para alguma cidade vizinha para ir para alguma festa, essas coisas. Primeiro de tudo, eu acho que você tá vindo pra França procurando balada, você vai ficar muito triste. As músicas são outra música, outra cultura, eles não dançam, é outra realidade. Então é aquele negócio, tem que saber qual é a cultura do país que você está indo. Em geral, na Europa, como somos latinos, vai ser muito diferente da nossa cultura de festa, de dança, de curtição. Então é um pouco isso. Tá. Sobre as residências universitárias. Você tem residências que são ou no centro ou no campus. As residências que são no campus, em geral, elas têm festas entre as pessoas dessa residência. Então, eu, por exemplo, eu morei 1 ano numa residência universitária no centro, porque quando você postula, eles vão te colocar na residência de acordo com a localização da sua universidade. Como eu já falei, minha universidade é no centro, então eu fiquei no centro. E eu ia para as residências universitárias do campus para as festas que tinha entre os alunos internacionais. Então é tudo, você não vai ter um lugar que você tem assim, tem 2 lugares de festa aqui, que é tipo o Faraó e a Belle Électrique, e as minhas experiências de festas lá são muito ruins, é só eletrônico,
a galera não dança. Então, acho que, assim, um negócio que me faz falta são as festas do Brasil. Residência, nanana. E você vai ter festas organizadas pela universidade, você vai ter um período de campanhas aqui, que são as campanhas, e que é basicamente uma eleição do Grêmio, só que é uma eleição do Grêmio completamente muito doida, porque você tem um disque o grupo, e você liga para eles, você fala, agora eu queria uma janta, 10 cervejas, 2 baseados. E eles trazem, de graça. Você vai ter durante uma semana, você vai ter tudo que você pedir, eles vão trazer para você, de bicicletinha, assim, eles chegam, trocam uma ideia, falam qual que é o projeto deles. E nessa semana de campo, é muito doido, gente. Eu não sei de onde eles tiram dinheiro para isso, mas é realmente um negócio fora do normal. Eles vão te trazer a quantidade de bebida que você quiser, a quantidade de comida que você quiser, eles podem lavar a sua casa, eles podem fazer um monte de coisa. E nessa semana eles organizam festas. Então foi o único momento da minha experiência aqui em Grenoble que eu realmente fui numa festa universitária. E aí essa doideira, todo mundo muito louco, a galera pintada, pulando. De novo, os franceses não dançam, eles pulam e gritam. Mas é divertido também. Mas, tipo, foi uma semana do ano inteiro que eu estive aqui. E fora isso, geralmente rolês noites no bar, que começam mais cedo do que as nossas. E conhecer esses alunos Erasmus internacionais, que eles vêm durante ou de 6 meses a 1 ano, e basicamente todo europeu tem direito a fazer esse Erasmus, e é o ano de bagunça deles, ou o semestre de bagunça, eles só festejam. Então o negócio é tipo conhecer um grupo desses. Eu conheci um grupo de espanhóis muito doido, e eu ia fazer viagem com eles, fazia festa com eles. Foi assim que eu tive uma vida um pouco mais de festa aqui. É exatamente isso. Se você está esperando festa, filho, você não vai ter festa. Sinceramente, o Brasil é muito mais pioneiro quanto a isso. As que tem, elas são muito ruins. Mas se você quer bagunça, né? Imagino, se você quer arrumar algum negócio, alguma festa mais próxima da nossa, é exatamente se aproximar desses Erasmus, que são os alunos internacionais. Que é só o seu momento para fazer isso. Então agora eu vou sair um pouco do assunto legal. Falar de estágio. Como que é o estágio aí? Se ele é obrigatório, se dá para a gente validar ele no Brasil? Eu vou falar do meu. Eu faço a Génie Industriel de 1 ano e meio. Então, a gente só tem um estágio obrigatório de 6 meses. Você vai passar os 6 meses inteiros só fazendo estágio e entregando raportes. Eu posso falar raportes? Para a universidade. É bem legal, difícil de achar, mas você acha esse negócio de ter os contatos, tal. E eles fazem esse estágio final de 6 meses no lugar do TCC. Então, na verdade, eu faço esse estágio, vou fazendo essas entregas intermediárias, no final faço uma apresentação final como apresentação do TCC, e é assim que eles conseguem o diploma deles. Eu não sei se o estágio... Eu sou péssima com burocracia, eu vim aqui querendo esquecer um pouco da Poli, eu não falo com a Poli há muito tempo. Eu não sei se o estágio ele equivale, mas eu sei que está no programa do duplo diploma, e é isso, acho difícil equivaler. Tipo, acho que quando eu voltar vou ter que fazer um estágio lá também, mas é normal, é natural que também você vai precisar de dinheiro em São Paulo e vai estagiar. E a experiência do estágio é muito legal. Acho que é isso, não sei se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que depende muito da faculdade. Eu tenho quase certeza que o PMT, ele valida tanto o estágio que você fez, quanto também o seu TCC. Então, se você fizer um PFE aqui, contanto que você apresente lá meio que informalmente, também é validado. Então, ótimo. E, como eu disse, se você for ficar 2 anos aqui, você vai ficar aproximadamente 9 meses do seu tempo trabalhando. O que é algo que é bem importante levar em conta, né? Você acha que vai ficar o tempo todo estudando? Não. Você vai ter bastante tempo trabalhando, bastante tempo ganhando dinheiro também. Como eu disse, são de 3 meses, depois o outro de final de estudos de 6 meses, que realmente conta como TCC. E o mais fácil de todos de você arrumar é esse, o PFE, que o pessoal, principalmente se você for para pesquisa, o pessoal meio que já está meio que mirando em, tipo, continuar para um doutorado. Às vezes esse PFE ele pode ser entendido meio como uma tese de mestrado, mais ou menos. Então, se você for fazer um PFE, esse estágio de 6 meses, em um laboratório, eles muito provavelmente, se você gostar do seu trabalho, é o gancho que você tem para fazer doutorado.
importante, que eu acho bem legal de falar no quesito estágio, é que você pode postular para qualquer lugar do mundo. O estágio é obrigatório para você finalizar, como o TCC é no Brasil, o PFE, que é o projeto de fim de estudos, ele é obrigatório. Só que como teve toda essa coisa do coronavírus, etc., estava muito mais difícil de conseguir estágio aqui, e ficou bem claro que você pode conseguir o seu estágio aonde você quiser. Então, você postula nos Estados Unidos, você postula na Alemanha, você postula na França, você postula em Portugal, você postula na Espanha, você postula no Brasil, você postula onde você quiser. E todos vão ser validados, desde que sigam os critérios, comecem antes de uma data específica. E então você pode postular para todos os lugares. A única coisa é que você vai ter pré-requisitos de língua, pré-requisitos de estudos, pré-requisito de tudo. Mas é isso. Então você tem a possibilidade de postular, e é também na França inteira. Então, por exemplo, se você fica em Grenoble, você vai achar um salário, em média, de 1.000 euros mensais. Por quê? Porque o custo de vida aqui é abaixo. Se você for para Paris, em média, os salários de engenheiro são de 1.400 euros mensais, que acaba ficando no 0 a 0. Eu estou comparando o meu com os meus amigos que estão em Paris. O seu delta de economia, ele fica o mesmo, porque Paris é muito mais caro do que aqui. E aí é legal isso, porque você pode escolher qual região da França. Se você escolher ficar na França, você pode tentar selecionar se você vai querer ir para o sul, mais para as praias, estagiar. Tenho um amigo estagiando lá nas praias, tenho pessoas estagiando em Paris, eu mesma escolhi ficar estagiando nas montanhas. Então, é isso, você tem uma mobilidade muito grande, e então você vai ter no mínimo 6 meses que você não necessariamente vai ficar em Grenoble. Por isso que é muito importante isso que o Pedro falou, de agarrar a oportunidade com tudo, assim, chegar aqui, comprar esqui, comprar snowboard, o que você decidir, saber que a partir do momento que as estações de esqui abrirem, você deveria ir para lá fazer, tem muito curso, tem muita coisa, agarrar com os dentes essa oportunidade, porque ela passa muito rápido e é outra realidade. E o estágio não necessariamente vai ser aqui, e diferente do que o Pedro falou, que tem muita oportunidade de estágio aqui, para engenharia de produção, tem muita coisa de alimento, muita coisa, em geral, o polo, a maioria das possibilidades é em Paris, que é uma cidade grande, que no meu caso não me agrada muito, então acho que as pessoas têm que saber isso, que nem sempre você vai ficar na cidade do seu duplo diploma para fazer o estágio. Sim, sim, com certeza. Né? Como a minha área é mais pesquisa, claramente é muito mais fácil de arrumar aqui o estágio. E sim, você pode fazer o estágio seu de tanto de 3 meses quanto de 6 meses em qualquer lugar do mundo, mas tem que ficar um pouco atento quanto ao visto. É muito mais fácil você arrumar na União Europeia. Você pode ir para a Alemanha, que está na União Europeia, você pode ir para a Itália e tudo mais, mas tem que prestar atenção que nem sempre você vai ganhar dinheiro quanto a isso. E quando você for para outros cantos também, você nem sempre vai ganhar dinheiro. É tudo, cada caso é um caso. E aí, só para finalizar essa parte aqui dos estágios, vocês têm bastante contato com as empresas dentro da faculdade? Bom, eu na GI, eu tive no semestre anterior ao semestre de conseguir estágio, eu tive como se fosse um estágio não remunerado, é um estágio que dá créditos, e então você já acaba entrando em contato com uma empresa por isso. Eu não tive muita sorte, acabei fazendo na central de bombeiros da ISEA, então se eu quisesse trabalhar com os bombeiros ou com algo público, eu tinha esse contato. Mas é de novo o que eu falei, você tem as empresas vindo falar com você durante a aula, da palestra, etc. Então, no meu primeiro semestre, que eu estava, sei lá, se você tiver interesse, no final de uma palestra dessa, você troca uma ideia e você consegue o contato de um cara que é efetivado dentro dessa empresa, que é ex-aluno da Genia Industrial, e tipo, você tem prioridade dentro disso para postular. Então, você tem um contato bem grande com as empresas, com as indústrias, que a gente não tem no Brasil de maneira alguma na Poli. Eu não tive contato nenhum, na verdade. Nenhum. Eu sei que talvez a Ensequiub ela tenha mais contato direto. A Ensequiub é uma outra faculdade, que eles até fazem projetos diretamente para empresas, mas eu não tive contato nenhum. Bem teórico mesmo, bem de estudar e laboratório. Acho que é gritante a diferença da GI com a Felma nesse ponto. Tipo, é importante ressaltar de novo, e é aquele negócio. Vir para Grenoble não é necessariamente a minha experiência, não é necessariamente a experiência do Pedro, tem que achar a pessoa que vai fazer o seu curso,
e trocar uma ideia com ela para entender como funciona, porque é muito à parte, é caso a caso mesmo. E porque eu não tive, assim, na AGI você não tem essa impressão de estudos, de pesquisa. É outra realidade, assim, importante. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me atraiu aqui, é sair um pouco dessa ideia da fritação da poli, dos estudos, sei lá o quê, e é se desenvolver em várias outras áreas. Só para fechar essa parte mais acadêmica da entrevista, eu gostaria de saber em relação ao tempo que vocês ficam aí na Europa, até que ponto ele é maleável. Você falou que você foi originalmente para ficar 2 anos, mas você vai ficar 1 ano e meio. Mas, por exemplo, se tem possibilidade de, se você gostar do estágio aí, você acabar estendendo ele, e ficar 2 anos e meio, alguma coisa assim. Eu posso começar? Existem, até onde eu sei, tem duas possibilidades diferentes. Você pode, no final do seu primeiro ano, um pouco antes do final do seu primeiro ano, você pode pedir... Como é que fala mesmo, Luiz? Você fica 1 ano sem fazer nada. Você tranca a poli? Não, você não tranca a poli, não. É dentro da própria faculdade, você pode tirar 1 ano de não fazer nada. Já viu essa possibilidade? Eu esqueci o nome, me perdeu o nome aqui, mas você pode fazer isso. Eu não sei se você pode fazer isso e estagiar, acho que não. Tenho quase certeza que você pode fazer isso e trabalhar, sim. Você, com seu visto de estudante, você pode trabalhar até bastantes horas, mas dada a demanda da carga horária, eu não recomendo, que fica bem cansativo. E sim, depois do seu tempo que você terminar aqui, você pode prolongar por mais uns 6 meses para pegar um outro estágio, por exemplo. Mas isso é muito mais difícil, eu não sei se vale muito a pena. Porque se você prolongar por mais 6 meses aqui, você vai formar no 7º ano, se você estiver no ano regular. E você não vai prolongar necessariamente seu estágio, você tem que lidar com 3 coisas. Você vai ter que lidar com a poli aceitando isso, você vai ter que vai ter que lidar com o estágio aceitando isso, você vai ter que lidar com o Grenoble aceitando isso. Não é fácil, mas tem como. E eu conheço gente que fez isso, especialmente por causa do coronavírus. Que veteranos meus, eles falam assim, eu não vou voltar numa situação dessa, e eu só vou continuar aqui, eu sei que o custo é à distância e tudo mais, e eu vou fazer meu estágio. É isso que o Pedro falou. Não é simples, não é a saída mais fácil, mas conheço gente que ficou aqui, que estendeu, e dá para fazer isso. Eu acho que o que é mais simples, assim, o que eu enxergo tem essa possibilidade. Agora eu já estou no meu último semestre, né? Como eu estou fazendo um duplo diploma de 1 ano e meio, já estou estagiando, e, tipo assim, a empresa gostou de mim, e eu tenho a possibilidade de ser efetivada por eles. Aí é escolher trancar a poli por 1 ano e continuar trampando aqui para pegar mais uns euros e depois voltar para terminar a poli depois, o que implica nessa questão de você se formar no seu 7º ano, etc. Ou então voltar, você mantém os contatos aqui, voltar, finalizar a poli lá e de lá decidir se você vai querer ficar no Brasil ou não. Acho que é muito legal falar que muitas vezes a gente vem para cá achando que, tipo, não, nunca vai querer morar fora. Eu, pelo menos, vim com essa cabeça de, tipo, eu amo o Brasil, nossa cultura, blá, blá, blá. Não sei se foi o coronavírus, não sei o que foi. Mas o que eu acho que é muito interessante é que, tipo, depois que você vive aqui, você abre um pouco essa sua ideia. Eu não sei ainda para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, mas deixa de ser uma certeza construir a sua vida no Brasil. E não é só comigo, se fosse uma coisa pontual minha, eu não falaria. Eu acho que eu conversei com muita gente, e tem até pessoas que têm esse flerte de não voltar, não finalizar a poli e só pegar o diploma daqui, que é muito complicado, não recomendo. E é isso, eu acho que as empresas aqui, se você trabalha bem, você tem a possibilidade sim de continuar com um visto, você precisa ver esse negócio do visto. Tem esse fator que eu acho que para quem é cidadão europeu, como eu sou cidadã europeia, você não tem esse requisito do visto, então fica mais fácil. Enfim, tem que olhar tudo, olhar a burocracia e saber que se você quiser mudar um pouquinho do que a poli planejou, você vai batalhar com a poli, como qualquer coisa na poli. Eles não querem fugir do que era estipulado. Então é isso, mas sim, tem a possibilidade, vai de você. E eu acho que para colocar uma cerejinha no bolo, eu acho que diverge um pouco do assunto, mas eu acho super válido colocar esse pequeno parêntese. Tem a possibilidade de você puxar, ao mesmo tempo que você está fazendo o seu duplo diploma, você meio que puxar, entre aspas, um mestrado aqui, que é o que o pessoal chama de master, e você realmente consegue validar esse master no Brasil como mestrado. Só a FELMA, que é a minha faculdade, e como é que é mesmo? A Enzimag tem essa possibilidade.
você pega 6 ECTs a mais, é um pouco mais pauleira, você vai tomar porrada na cara, mas ao invés de você sair com duplo diploma, você está com triplo diploma. O que é bem legal, e isso é muito único de Grenoble. Eu não conheço nenhuma outra universidade que você consegue fazer isso, com o nosso programa bilateral de acordo. Para falar um pouco agora da cidade, focando mais na infraestrutura, qual que é o porte da cidade? Você é considerada uma cidade pequena, grande? Se é uma cidade universitária, como por exemplo Barão é em Campinas? Quais são as opções de entretenimento para você fugir um pouco dessa vida? Se tem rolê em bar, se você vai em balada, que vocês falaram que não, cinema, o custo mais ou menos dessas coisas e como funciona um pouco a moradia aí, para vocês irem atrás, se tem esse esquema da Erasmus, essas coisas. Tá, o que eu acho que vai ser legal é que eu acredito que eu e o Pedro, a gente levou vidas muito diferentes aqui em Grenoble. Então, são duas experiências diferentes que são legais. Quanto à cidade, ela não é pequena. Não dá para comparar com São Paulo, mas ela não é uma cidade pequena. Como o Pedro falou, tem 3 universidades muito grandes aqui, então o ambiente universitário é absurdo. Você vai andar segunda, quarta, quinta, sexta, vai ter universitário bebendo no bar. O rolê deles é o... Então, seu rolê acaba também sendo bar, você vai com essa galera, você é muito bem recebido, tanto pelo grupo de brasileiros, tanto pelo grupo dos estrangeiros, né, esse iPod daqui. E, fora isso, outras coisas que tem. Você, por exemplo, no inverno, você pode fazer um abonnement, que você paga um número X, você pode ir quantas vezes você quiser, de cinema, por exemplo. Então, eu tenho amigas que elas fizeram essa carteira de cinema, elas iam a cada 3 dias no cinema que tem do lado da residência universitária para ver uma coisa. Quanto a quesito cultural, não tem muitos, os museus não são muito atrativos, é realmente mais que a gente já bateu no ponto de abraçar a ideia das montanhas, dos esportes, da cultura grenobloise e sair daqui, tipo, você não fica na cidade no final de semana, por exemplo, só durante a semana. E outra coisa que é legal, que eu acho que é uma recomendação, assim, quando eu vim, eu fiz um grupo, fechei com um grupo de pessoas para você aguentar o inverno, porque o inverno é muito frio, escurece muito cedo, etc. É você realmente fazer um desses animandos em alguma coisa que você goste. Então, eu, por exemplo, estava numa academia, mas era uma academia que tinha aula de yoga, aula de polidense, sauna, e a gente, tipo, todo dia você combinava com alguém de fazer aula de kickboxing, ou uma coisa assim. Ou também você pode começar a aprender a escalar, e você tem salas de escalada muito boas aqui, que você pode ir todo dia também com esses abonamentos. Então, eu acho que é legal para o inverno você arranjar uma dessas coisas para durante a semana você ir para onde ir quando acabam as aulas. Você falou de moradia, como que funciona? Eu acho que você quer dizer em relação a como procurar moradia, pelo que eu entendi. Como procurar, quais são os tipos que a galera normalmente fica, Entendi. os custos, essas coisas. Eu acho que isso é mais válido para a França como um todo, talvez não tanto para Paris, que pelo que eu entendi, Paris é um pouco mais difícil, mas você vai cair numa moradia cruz, que na verdade é uma moradia do governo, não é difícil de arrumar, no seu próprio acordo bilateral, você só vai postular, e você, tipo, muito provavelmente não conhece ninguém que não caiu em uma moradia universitária, e que, como eu disse, é mais ou menos 250 euros com o auxílio que o governo dá. E não é difícil, não se preocupem com isso, é super tranquilo. A cidade ela tem porte médio, ela é conhecida como uma cidade de porte médio na França, apesar dela ter aproximadamente, acho que 150 mil habitantes. Não é isso? Eu acho que é. Você não sabe? E quanto à amizade e o que fazer, eu acho que a gente já bateu bastante no ponto, mas as suas verdadeiras amizades, que você vai considerar como família mesmo, que você vai passar o Natal junto, que você vai passar o Natal longe da família e tudo mais, vão ser, como um todo, com os brasileiros que estão aqui, e no meu caso, especialmente os brasileiros que vieram comigo. E a nossa amizade é muito boa, a gente vira e mexe, vai fazer alguma coisa na casa um do outro. A Luísa também, ela ficou mais entrosada com os brasileiros, só que de outras universidades.
Só que eles foram embora da lista. Tadinha. Aí, só que não. No meu caso, o pessoal que veio comigo, eles estão de DD também 2 anos, e vai ser sua família por 2 anos. O que é muito legal. Só desse ponto da residência, tanto para o aspecto mais burocrático, que a galera fica meio ansiosa. Eu sou péssima com burocracia, sou realmente horrível. Se fosse para ter uma pessoa que não ia conseguir residência universitária, sou eu. E simplesmente, junto com esses e-mails de duplo diploma, você recebeu a carta de aceitação, né? Eles mandam, tem essa plataforma aqui, que é a plataforma do Cruz, se inscreva e postule. Então você vai lá, coloca seu e-mailzinho, né, e eles vão perguntar que 3 tipos de residência você quer. Você pode ficar numa suíte, você pode ficar, que é quarto com cozinha, você pode ficar num quarto que tem cozinha compartilhada e você pode ficar em uma colocação. Eu coloquei quarto com cozinha compartilhada como opção, suíte como segunda e colocação como terceira. Me arrependo, eu acho que a experiência realmente é de você ter outras pessoas, então para alguém que vai postular, eu colocaria colocação ou quarto com cozinha compartilhada. Acho muito legal, e eles vão realmente pegar a sua primeira opção. Você não vai ter um não, assim, acho que é bem tranquilo. E é isso, quanto aos amigos, bato no ponto, assim, realmente, o pessoal que vai estar do seu lado, que vai ser sua família, que você vai passar o Natal, na grande maioria das vezes vão ser os brasileiros. Todo mundo são brasileiros que eu conheci aqui e nunca tinha visto na vida, nas outras universidades, etc., viraram minha família mesmo. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha esse grupo de brasileiros, é o que eu falei, eu conheci um grupo de estrangeiros muito legal, espanhóis, com os quais eu sempre ia viajar, com os quais durante a semana você acaba dando um rolê, só que com realidade diferente. Tipo, a gente está em duplo diploma, a gente tem algo que a gente precisa ir, a gente tem uma matéria que a gente precisa passar, e os estrangeiros vêm aqui para festa. Então, esses meus amigos estrangeiros eram mais momentos de alegria e de viagem, e de festa, que vale muito a pena ter. E é isso. Eu queria falar um pouco dos custos agora, dividir mais ou menos em duas partes, tipo, o custo mais ou menos mínimo que você precisa para passar um mês aí na França e o custo médio que vocês têm, levando em conta algumas coisas como viagens, entretenimento, festas ou compras que vocês fazem e nesse sim também, se vocês foram atrás ou possuem algum tipo de bolsa e barra auxílio do governo para essas coisas. Tá. Custos. Eu acho que em Grenoble você consegue viver com uma determinada qualidade de vida com mais ou menos 550 euros, que é bastante, mas eu acho que você consegue viver por aí. Não precisa de muito mais que isso. Eu vou parar a pensar, a moradia é o quê? 250 euros. O transporte é 15 euros. É muito barato. Celular é 10 euros. E alimentação, você coloca aí uns aproximadamente 200 euros por mês também. Aí o resto, sei lá, com bebida, com o que você quiser gastar, Amazon, etc. Então, 550 euros é saudável, mas é para saudável para morar em Grenoble, né? Viagem é muito caro. Sinceramente, viagem, apesar de ter vários esquemas, você viajar super barato, véio, viagem vai ser caro sim. E eu acho que, na minha experiência, com 700 euros mensais, você consegue se organizar para viajar sempre que você tiver as férias, né? Que você tem férias a cada mais ou menos 3 meses, você tem uma semana de férias, aproximadamente. E com 700 euros você consegue se organizar em cima disso. A gente não tem bolsa, tá? Há bolsas que vocês podem aplicar são bolsas Alcane, que nesse ano elas foram canceladas, infelizmente. E mesmo assim são 20 mil reais, comparado com o que o euro está hoje em dia, não é tanta coisa. Na época que eu vim era muito mais coisa. E o auxílio que você tem auxílio governamental para residência, como eu disse, que as moradias elas caem para 250 euros. E é isso, cara. Você pode tentar trabalhar também, eu não recomendo você tentar trabalhar. Eu acho que você ganha aproximadamente 9 euros a hora aqui como salário mínimo. É mais ou menos isso. Acho que é importante falar que o primeiro mês aqui, o primeiro mês e até o segundo mês, são meses que você vai gastar mais dinheiro. Porque você vai deixar um cheque calção para o seu
para sua residência, você vai ter o gasto de burocracia inicial, você vai ter o negócio porque você se perdeu veio de táxi, ou, enfim, tipo, não dá para você planejar esses 600, 700 euros para o seu primeiro mês. É importante saber disso, que muita gente vem para a Europa, não é só Grenoble, tá? Muita gente vem para a Europa e não sabe que nesse começo você precisa ter um porte maior. Depois disso, eu acho que não é nem 550 euros. Para mim, teve mês que eu tive um gasto total de 500. Tem meses que aí você taca louco e aí você viaja ou sei lá o que, vai para 800. É bem controlável. A única coisa é que na França é uma das cidades mais caras de alimentação. Então, se você vai para a Alemanha, você vai para a Espanha, você vai para os outros lugares em volta, para a Itália, a comida, o mesmo produto é 20%, 30% mais barato. Então, você acaba tendo um gasto de supermercado na França, etc. Sair para comer, principalmente com euro no preço que está, não existe. Quer dizer, existe, mas boa sorte para o seu bolso. E é isso. Não é tão caro. Mas, pelo fato de não ter bolsa, pelo fato do preço do euro, pelo fato de, tipo, imprevistos que acontecem, é importante saber que, infelizmente, precisa ter uma segurança financeira, ou então correr atrás de uma dessas bolsas. Sei que tem bolsa de Bradesco, Santander, sei lá o quê, para poder ter uma segurança, porque são muitas incertezas quando você vem para o duplo diploma. É muito complicado você ter, além dessa incerteza, uma incerteza financeira que pode realmente te botar em maus lençóis aqui, né? Então, infelizmente, acho que é um ponto que tem que bater, que é se preparar financeiramente para vir. Eu, por exemplo, desde o primeiro ano sabia que eu ia fazer um duplo diploma, então economizei, fiz estágio de férias, etc., para poder, no aperto, fazer uma transferência para cá. Vou perguntar agora um pouco sobre as viagens. Vocês já falaram um pouco mais, principalmente agora, de qual que é a facilidade para você sair da cidade, quais possíveis destinos, os custos, se tem agência, se é por ônibus, aeroporto. Dá para passar 1 hora falando disso, das viagens e tudo mais, mas acho que para o primeiro, assim, vou dar uma dica mais para o primeiro ano e depois o resto eu acaba descobrindo quando vem para cá. Você tem um negócio que chama Flixbus, que é um ônibus que você consegue comprar um Interflix e você, por 20 euros, pode fazer viagem para qualquer lugar desde que seja direto. Então, eu já fiz muita viagem, tipo 15 horas de ônibus. Eu fui para... Você pode ir desde dentro da França até vários lugares da Europa. Então, eu fui para Berlim, voltei para Amsterdã, nananana. Isso tudo você consegue pagando 20 euros a passagem. Tem também os aviões, e você tem um aplicativo que chama tipo Skyscanner, que é conhecido, né? Mas que você pode colocar destinação, não importa para onde, e a data que você quer viajar, e você vai achar uns bilhetes, tipo, muito baratos. Então, eu tenho amigas que foram para o Reino Unido por, acho que, 40 euros a passagem de avião. Então, é meio ficar de olho nessas sagacidades, mas no começo, primeiro semestre principalmente, você viaja de Flixbus. Tem também um negócio que você pode fazer, um desses abonements. É sempre ficar muito atento nessas coisas de que você pode pagar e fazer quantas vezes quiser. Você paga 80 euros mensais e você tem todos os trens dentro da França, bem legal. É o TGV Max. E tem também um outro que acho que é 30 euros mensais, que é o TER, que é um trem mais lento, sei lá o que também você pode fazer o que você quiser. Então, de novo, os transportes aqui são muito bons. Muito bons. Você consegue ter uma mobilidade muito boa de transporte, de rede de transporte. Sim, eu acho que é importante ressaltar também que às vezes a gente escuta história de passagem de avião por 10 euros, que o pessoal acha de, sei lá, de Milão a Londres. Isso tudo acontece, isso tudo é uma realidade, que pode ser uma realidade para vocês, mas infelizmente para Grenoble é meio longe, né? Ela é um pouco isolada, se for para pensar. O aeroporto mais próximo que a gente tem é de Lyon, então é um pouco, eu diria que é um pouco difícil de você fazer viagens extremamente baratas, considerando que você está em Grenoble. Tipo, você pode ir para Lyon, que Lyon é 1 hora daqui,
E mesmo assim, de Lyon, você não vai pagar necessariamente muito barato. Tem alguns destinos que são principais de Grenoble também, que eu acho que é legal mencionar. A gente está mais perto de Milão do que de Paris. Então, dá 6 horas de ônibus até Milão, você paga 20 euros com seu Interflix, comparado a mais ou menos 8 horas até Paris. Existe Genebra também, Genebra está pertinho aqui de vocês, de mim, na verdade. Que demora mais ou menos 2 horas se você pegar o TER. E existe Barcelona também, que são 6 horas, são os destinos principais. E eles são com relação ao transporte, locomoção. Se você for de galera, com muitas pessoas, mais de 2 pessoas, vocês conseguem pegar Airbnb, que aí fica muito mais em conta do que vocês ficarem em hostel e tudo mais. Então, tenham isso em consideração. De destinos legais. Você tem, acho que, tipo, tirando o custo de transporte, você vai acabar tendo. Você vai poder ir para qualquer lugar aqui. É realmente se planejar, achar uma galera que embale com você e ir. E acho que é bem legal que você pode, por exemplo, além dessas outras localizações que o Pedro falou, mas não na França, você tem a França em si para conhecer. Então a gente está muito perto, para a gente que mora no Brasil é tudo perto, do sul da França. Então você pode fazer a Côte d'Azur, que é muito legal. São praias muito lindas, muito conhecidas. Você tem Mônaco, Cannes, Nice, essas coisas. E é do lado. Você chega por 20 euros lá. Ou menos. Eu pego o BlaBlaCar para ir para o sul e pago em torno de 15 euros para ir para lá, e você, em 3 horas e meia de carro, você está lá. Então é bem legal isso, assim, né? Para fazer viagem de final de semana. A gente está muito perto de muita coisa. A fronteira com a Itália é 1h30, 2 horas daqui, né? Então, isso é legal também. Luísa, você falou um pouco das montanhas, de esquiar. Como que funciona isso? É em Grenoble mesmo? Assim, a gente está perto, mas também não é como se eu fosse ali no quarteirão e chego numa montanha. Você tem muitos ônibus, muito transporte para ir para lá. Durante o inverno, a própria universidade, ela organiza as suas idas às montanhas. O que é? Você cria uma carteirinha, uma cartoglice, que eu não sei se está aqui, mas enfim, não importa. É uma carteirinha de estudante que você paga uma taxa, não lembro agora nesse momento quanto que paga, acho que é 15, 20 euros. E você vai ter os ônibus para ir para lá por um preço de tipo 7 euros de volta, ou 14 euros de volta. E o forfait. O que é o forfait? Forfait é os teleféricozinhos que você tem na estação de esqui para quando você desce, você precisa montar. Aí tem toda a estrutura. Para uma pessoa que não é da universidade, é em torno de 50 euros a diária. Para a universidade, é 14. Então, tem todo esse incentivo de você ir fazer o esqui. E na época do inverno mesmo, é muito fácil. Você vai separar o seu sábado para fazer isso, ou então o seu sábado e domingo para fazer isso. E com 0 dificuldades, você vai para lá com aulas organizadas também pela faculdade. Você pode se inscrever em aulas gratuitas para diferentes níveis, tanto de esqui quanto de snowboard, pagando um valor muito pequeno, que vai ser acabando, querendo ou não, vai acabar sendo o seu gasto. No período de inverno, o seu gasto vai ser com comida e com esqui, porque não tem muitas outras coisas para fazer. Viagem, se você quiser, mas enfim. E é isso, é muito facilitado. Então, a gente não está do lado, não é como se em 15 minutos eu chego na estação de esqui. Você tem mais ou menos uns trajetos de 40 minutos a 1h30 para você chegar na estação. Mas é tudo organizado, tudo facilitado para você ir lá. Então, é realmente o que eu falei. Chegar aqui, comprar um esqui ou um snowboard e definir que você vai fazer isso no inverno. E você pode pegar, inclusive, as aulas da faculdade de esporte disso. E é isso, vira uma realidade. Uma coisa que é muito distante da nossa realidade no Brasil, pelo menos para mim era. Entrando num tópico um pouco mais pessoal da experiência de cada um, eu gostaria de saber quais eram as expectativas do que vocês iam aprender aí na França, tanto em relação a morar fora por 2 anos num país da Europa, como em relação acadêmica do conteúdo que vocês iam conseguir explorar aí em Grenoble. Expectativas acabaram sendo bem diferentes do que eu realmente esperava, na verdade. Eu achei que ia ter muita festa e tudo mais, tacar o terror, mas não, como eu disse, não tem muita coisa. E a oportunidade de morar fora é sempre muito válida, sabe?
Tipo, o meu principal objetivo aqui era um objetivo profissional. Isso é um negócio que vale a pena frisar, a Luísa já falou, mas pense muito bem por que vocês estão fazendo DD. Vocês estão fazendo DD porque vocês querem ficar 2 anos fora da casa dos pais? Não, porra, pense direito, sabe? Tenta achar um curso que complementa o que você realmente quer fazer. Tenta procurar uma profissão, algum tipo de profissão que te interessa. Se você falar que quer sair porque você quer sair, a Serrinte vai te barrar. Sinceramente, você tem que explicar direito mesmo. E expectativa. Eu achei que ia ser fácil. Não é fácil. Tá? Talvez a Geni seja um pouco mais fácil, porque é prod. Mas... Olha aqui, você me respeita. Mas, sinceramente, essa pegadinha aqui, a gente faz pole, vai dar tudo certo, lá é coxa. A minha experiência não, sabe? É paulada na cara mesmo, você vai estudar e é difícil. Tem cursos fáceis, sinceramente, tem cursos amigos meus que só vão na aula e tá tudo certo. Mas eu acho que a dificuldade mais tem a ver com o meu perfil, na verdade. Eu queria algo mais acadêmico e é exatamente isso que eu procurei, é por isso que eu levo tanta porrada. Pode falar, Edu. Tem mais tempo para complementar. Bom, primeiro de tudo, GI é completamente diferente da FELMAR, do curso que o Pedro faz. Então, realmente, assim, meus primeiros 6 meses aqui, eu viajava, festejava, ia na aula, fazer os cursos, as entregas presenciais, que eu falei, tem que ir mesmo. Mas o curso é muito mais fácil do que eu imaginava. Muito tranquilo, vai ter uma semana de provas no final, que as provas vão valer mais ou menos 50% da nota. São provas que, tipo, você leva um pouco de susto, parece ter muita matéria em francês, nananã. Mas, no final das contas, a gente fez um grupo de estudos, todo mundo passa, é o que eu falei. Se você saiu da poli, a GI vai ser muito tranquila. Tipo, não se compara à carga horária. Porque, apesar do que falam, produção na poli não é tão coxa, só é mais coxa que as outras matérias. O que você mais gosta e menos gosta em relação à França em si, e o que você aprendeu vivendo com os nativos franceses e grenoblas? Choque cultural é tudo na vida. É muito legal, você vai aprender muita coisa, você vai ver que, na verdade, tudo é diferente, você é diferente, o que não quer dizer que tem um melhor ou um pior, eu acho que você muda a sua perspectiva de vida. Não é só com os franceses isso, é com todos os internacionais que você vai ter contato em Grenoble. Que, de novo, como é uma cidade universitária muito procurada por conta da geografia, das montanhas, sei lá o quê, vem muita gente de toda a Europa para cá. E do mundo inteiro, na verdade, mas principalmente a Europa. É um destino muito almejado pelos europeus. Muito desejado pelos europeus. E então você vai ter choque cultural de tudo. Você vai, principalmente se você vai numa colocação, tinha amiga em colocação, você chega e conhece um chinês e você vê que tudo que ele faz é completamente diferente de você, ou um nigeriano, sei lá o quê. Com relação aos franceses, de novo, é uma cultura mais fechada, é uma cultura que, para você se enturmar com eles, você tem que se jogar de cabeça. Então, por exemplo, no meu primeiro semestre eu acabei ficando mais com os internacionais, que você ainda está se adaptando e tal. E depois, quando eu já estava mais tranquila com o meu francês e também tranquila com a vida, e entendendo um pouco a cultura deles, você consegue ir mais atrás. Tanto que agora eu moro eu e um francês aqui no meu apartamento, fiz viagem com a família dele, fiz sei lá o quê, você consegue, se você quiser, se você for atrás disso, você consegue entrar nessa vida privada e íntima dos franceses. Que é muito legal, muito diferente, mas, de novo, você tem que ter em mente desde o começo que você quer isso, porque não é fácil. E eu não sei dizer o que são os aprendizados, eu só consigo falar essa coisa mais geral, desculpa. Tem muita coisa que eu gosto na França, na verdade. Tem bastante coisa. Eu acho que é mais fácil começar pelos pontos negativos, que eu tenho a impressão, a Luísa também tinha essa impressão, que, como um todo, como é tudo muito certinho aqui, sabe? Tudo dá certo, você não precisa fazer muito esforço para as coisas, é só você estudar e você consegue entrar na faculdade direito. Que eles não tiveram muito contato para se desenvolver com pessoas e que às vezes eles são meio imaturos. Então, você vai ter gente da sua idade que, tipo, tem uma mentalidade completamente mais infantil do que a gente, que é um pouco frustrante quanto a isso. Mas nível bicho de faculdade mesmo, ou até antes, meio tipo isso mesmo. 17 anos. Galera de 22, 23. Tipo, todo mundo tem essa impressão.
Desculpa, continua. Mas acho que isso é um reflexo muito claro de como que a sociedade que as coisas funcionam, né? É curioso. Apesar da burocracia francesa ser burocracia francesa, as coisas funcionam, né? Tudo muito bonitinho. Vou falar, Lu, fala. Que eu lembrei de uma coisa legal que dá para aprender com os franceses, que diferente da gente, na nossa cultura brasileira, a gente fica muito tempo na casa dos pais, né? Você só sai da casa dos seus pais se você for estudar fora, ou sei lá o quê. Aqui, apesar deles terem esse lado muito imaturo, socialmente falando, tipo, ainda tem o grupinho das meninas, o grupinho dos meninos. Aqui o feminismo é complicado, tipo, a gente é bem mais envolvido no feminismo no Brasil, na minha opinião. O empoderamento, a liberdade com sexualidade e tudo mais. Mas uma coisa que é muito legal aqui é que eles saem de casa desde cedo. Então, com 16 anos, com 17 anos, por que você ainda tá na casa dos seus pais, sabe? Eles já saíram. Então, tem uma coisa, esse lado deles é muito amadurecido. Então, depois que você acaba, você conversa com, quando você começa a entrar mais no dia a dia dos franceses, você mora com os franceses, sei lá o quê, você vê esse lado de desenvolvimento deles para vida adulta, diferente do que eles não têm socialmente para isso. Então, são os dois lados da cultura também. E é bem legal, tipo, você vê isso, eles te questionarem, mas por que você ainda tá morando com seus pais? Faz sentido pra gente, não faz sentido pra eles e vice-versa. Então, acho que tem esse aprendizado também, é realmente esse choque cultural e ver as outras possibilidades de uma vida que, na verdade, antes você não veria, porque a gente foi criado num ambiente que é meio, tipo, todo mundo faz isso. Você nunca questionou por que a gente faz isso, a gente só faz. Sim, com certeza. Acho que uma coisa que eu aprendi com o estilo francês de lidar com as coisas, que realça muito com o estilo de São Paulo. São Paulo é muito frenético e tudo mais. Sanapolis faz parte da IPOLI, você tem que pensar na sua iniciação, você está ao mesmo tempo pensando em aplicar para o diploma, você ainda tem que lembrar daquela matéria que é difícil e tudo mais, sabe? Aqui, eles têm uma vida muito mais calma e isso reflete muito na personalidade, no jeito de lidar com as coisas. A minha impressão é, tipo, é uma coisa de cada vez, muito bem feito. Na minha impressão, a qualidade de trabalho deles, às vezes, é muito boa. Você não acha, tá? Mas que concentra e que faz um negócio muito bem feito. E é uma coisa de cada vez. E, sei lá, é quase uma arte de como levar as coisas. Isso pra mim é o reflexo deles saírem muito cedo de casa, tipo, tem algum problema? Calma, respira, pensa, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer. Não tem esse negócio do tipo, fudeu, o que vai acontecer, que a gente fica meio desesperado. Acho que é reflexo de sair de casa cedo. Provavelmente mesmo. E agora, em questão ao idioma, acho que essa questão vai pegar um pouco mais para o Pedro, né? Como ter tudo em francês impacta o dia a dia? Você, tipo, passou por um baque muito grande de ter que desenvolver isso rapidamente. Se o idioma falado durante as aulas é só francês, ou tem algumas partes que são em inglês ou alguma outra língua, assim. É isso. Tá, eu vou tentar lembrar de tudo que você falou, mas depende da faculdade, depende do curso, tá bom? Vai ter curso que você vai ter 90% das matérias em inglês, vai ter curso que vai ter 90% das matérias em francês. Qual que é o baque? Se você não fala, velho, eu recomendo de coração que vocês tentem aprender um pouco. Não façam que nem eu, fiquem dando cara a tapa, falando que dá para aprender. Dá para aprender sim, dá para acompanhar o curso, mas tenta aprender um pouco até para tipo você conseguir se jogar melhor na experiência. Eu fiquei muito mais limitado no começo. Quanto a Luísa, que já falava muito mais fluente que eu falava com gestos não verbais com os franceses e inglês, é claro. Então, não foi fácil o curso de francês, mas você acaba conseguindo entender, porque eles têm cultura do drive aqui também, você pode perguntar para as pessoas, e eles têm muito costume também de escrever na lousa. Toda aula que eu ia, eles escreviam na lousa. Você também escrevia, depois você tinha toda a oportunidade de chegar em casa, ler, talvez até traduzir. É bem nesse sentido mesmo.
Eu acho que a minha, como o Pedro falou, minha experiência é meio à parte. Não consigo comentar muito com relação a dificuldades da língua. A coisa que eu consigo falar é que o francês que a gente aprende é muito diferente do francês falado pelos jovens. Uhum. E não consigo acrescentar muito, não. Sim. Só mais ou menos como uma curiosidade, mas acho que você ouve muito que francês em geral não gosta que falem inglês quando é um estrangeiro, assim. Eu não sei se isso é mais para turista, mas isso também se encaixa nesse meio de intercâmbio. Eu acho que, na minha experiência, isso é muito mais para turismo mesmo. Se você chegar falando inglês, tem muita gente que fala inglês, na verdade, aqui. Se você chegar falando inglês, o pessoal não vai olhar muito para sua cara. Mas se você é um aluno internacional, sabe, já se mostrou internacional, que você não está entendendo muitas coisas, eles não vão ter muito problema de você falar inglês, não. É bem tranquilo mesmo. Luiz, deixa eu perguntar uma coisa para você que eu fiquei curiosa. Vocês falaram aí um pouco da segurança em Grenoble. E eu queria saber a segurança do ponto de vista feminino. Tipo, como que é aí? Se é parecido com o que a gente tem aqui ou se é diferente? Tá, eu acho que assim. Primeiro de tudo, uma coisa que eu não esperava e que foi muito diferente quando eu cheguei aqui, acho que justamente, primeiro que a visão que eles têm das brasileiras é muito complicada, tá? Você vai falar que você é brasileira, você vai ter gente olhando pra sua bunda diretamente. Eles têm uma visão muito grande de que os brasileiros, é um negócio bem preconceituoso, que brasileira ou é puta ou é travesti. Então é um negócio meio complicado e que é um choque de realidade e que eu acho que é importante falar. Quando você chega, acho que o jeito que a gente tem de se vestir, o jeito que a gente tem de se portar, o jeito de tudo, chama atenção. Então você é muito mais encarado na rua, tem muito mais gente sem noção, acho que até por conta dessa falta de desenvolvimento do feminismo, as pessoas são sem noção. Tipo, eu tô andando na rua, o cara vai parar pra conversar comigo, tipo, 7 da manhã eu indo pro trabalho, o cara me parou, falou, nossa, que elegante, vamos tomar uma cerveja. E, tipo, toda vez que eu saio de casa, eu sei que isso vai acontecer. Mas não passa muito disso. Eu não acho que você não sente um medo de ser estuprado. Você não sente um medo de ser sequestrado. É só realmente uma invasão do seu espaço o tempo inteiro. A galera vai estar te encarando. A partir do momento que eles sabem que você é brasileiro, eles vão te olhar com um olhar mais sexualizado e aprender a lidar com isso. No final é, tipo, tranquilo, assim. Eu acho que você não tem perigo. É mais como você vai lidar psicologicamente com essa atenção diferenciada que você leva. Por que você recomendaria a universidade que você está? Eu achei muito difícil a pergunta. É difícil mesmo. É porque não é só a universidade, a experiência, gente. Uhum. Tipo, é o processo inteiro. Eu não sei dizer se eu viveria o que eu vivi em outras universidades. Eu não sei dizer se é um negócio clássico do duplo diploma. Tipo, a única coisa que eu posso falar, a única recomendação é façam o duplo diploma ou aproveitamento de estudos. Tipo, isso pra mim é um must na vida. É uma oportunidade que a gente nunca mais vai ter de realmente sair só para estudar, sem trabalhar. Um pouco mais, querendo ou não, com uns 20 anos é a época que a gente tem mais liberdade de muita coisa. Você não tem laços muito grandes no Brasil, você não tem muita... Dá para você viver fora sem abrir mão de muita coisa. E o porquê da universidade, eu acho que, para mim, pessoalmente, para quem faz engenharia de produção, primeiro de tudo, é a questão de uma aproximação com a indústria. É muito legal você ter uma especialização em supply chain, você ver termos técnicos de supply chain, você ter aulas sobre previsão de estoque, você ter coisas juntos da indústria. Acho muito legal. Segunda coisa que eu acho muito legal dessa universidade que eu tô é justamente que por ela não ser tão puxada e ser muito dividida entre as provas finais e os trabalhos, primeiro para quem não se dá muito bem com prova, para quem fica muito estressado com prova, isso ajuda muito, você não ter todo o peso na prova. Segundo, que você consegue ter uma vida muito para além da faculdade. Então, por isso que eu acabo falando que a experiência vai muito além de qual universidade você escolheu. Eu recomendo bastante nessa experiência de estrangeiro, assim, eu procuraria faculdades que não vão fazer como a Poli e pegar todo o seu tempo. Eu acho que a experiência a experiência principal aqui não é a acadêmica. É a experiência de virar uma pessoa, tem a experiência profissional, tem experiência acadêmica, muito importante, etc. Mas vai ter um lado que você nunca vai imaginar, que é uma abertura de visão de mundo, é sair realmente da sua zona de conforto de outra coisa. Então,
E Grenoble é uma cidade ótima para isso, pelo ambiente universitário, por toda a natureza, como a gente já mencionou, por estar perto de várias cidades, como a gente já mencionou, vários destinos turísticos muito legais. E a Agênia Industrielle tem esses 2 pontos que eu falei. Eu também concordo que não é só a universidade, mas toda a experiência. É o Grenoble, é ficar 2 anos fora, é ficar 2 anos na França, o curso, enfim, por que eu recomendaria tudo isso? Eu acho que a minha visão é especialmente voltada para o lado profissional mesmo. Quanto ao lado acadêmico, aqui realmente é onde pega, aqui é realmente a oportunidade de você aprender as coisas mais aprofundadamente. Grenoble e INP é conhecido na França toda como uma universidade de respeito, dado a seu pioneirismo tecnológico e tudo mais. Eu acho que seria mais nessa direção mesmo. Vocês têm algumas dicas para quem, futuros intercambistas aí de Grenoble, o que levar do Brasil? Acho que tudo aqui você acha. Você se vira, quando você chega, você vai ganhar muita coisa dos brasileiros. Como tem muita gente que sai, muita gente que chega, você vai ganhar panela, você vai ganhar Tupperware, ou então você vai comprar por um preço muito barato. Então, tipo, utensílios de casa, não se preocupem. Isso vem na hora. Roupa de frio, se você não tiver, não estressa, aqui é mais barato. Uhum. Tipo, você vai ter a Decathlon, você vai ter várias coisas. É bem mais barato comprar aqui do que você ficar comprando casaco de inverno no Brasil, até porque ocupa muito espaço. E é muito mais caro no Brasil e de muito menor qualidade. Aqui eles fazem umas coisas para quem realmente vive no frio, né? Então eu não me preocuparia muito com isso, não. E biquíni e calcinha, traga. Tipo, não deixem pra comprar aqui. Não esqueçam de trazer pano de prato. Tipo, pode parecer trivial, mas pano de prato não tem aqui. E pano de chão. Pano de chão, pano de Pano prato. de chão, velho. Se não bota fé, não, eu boto muita fé. E toalha. Não, sim, eu lembrei. E toalha, porque você vai chegar pro seu primeiro banho aqui, você não vai ter toalha. Você vai ficar com as roupas do avião. Acho que é isso mesmo. Bom, eu acho que todo o processo de obter um duplo diploma, ele é complicado, porque você começa desde o primeiro ano sabendo que você vai precisar ter sua média poli alta, e para isso você faz muitos sacrifícios, né? Eu acho que o que eu quero passar é que vale muito a pena. A gente tem uma oportunidade não única, mas é uma grande oportunidade. A gente é muito privilegiado de poder, dentro da Poli, ter esses acordos com as universidades daqui. Então, apesar de às vezes parecer que está apertando na Poli, parecer que não vai dar, desestimular, eu acho que uma das coisas que mais me fez aguentar a Poli, não aguentar, porque eu até gostei, mas realmente, tipo, você seguir até o final, seguir realmente com o lado de estudar, de querer ir bem nas provas, é que essa experiência, ela vai pagar todo o seu sofrimento e vai retornar em dobro. Realmente vale muito a pena. E outra coisa que eu acho importante também, é importante falar que às vezes a gente tem meio esse estereótipo do duplo diploma, que você precisa ser um aluno impecável, que você precisa só tirar 7,5, 8, que você não pode pegar dependência, etc, etc. Eu acho que uma coisa muito importante que para mim me deu muito um aperto no coração antes de vir, foi que esse negócio de não poder pegar dependência, eu peguei uma dependência antes de vir, e isso não alterou em absolutamente nada o meu processo de obtenção do duplo diploma, porque já tinha média alta, logicamente, você tem que garantir, mas não tem problema de vez em quando você dar uma escapada, sabe? Se você der uma escapulida na Poli, não desiste. Eu acho que é um projeto que vale muito a pena, um projeto de longo termo que vale muito a pena. Uhum. E é isso, qualquer coisa, força, vai dar certo. Acho que vale a pena frisar que você não necessariamente precisa ter uma média muito alta. É importante vocês entenderem como é que funciona o processo de seleção da CR20. Nota é um peso, mas não é o único peso, né? Por isso que eu falo em frisar no projeto profissional. Eu acho que a média mais baixa que eu já vi para alguém vir aqui para Grenoble, acho que foi 6,3, sabe? Não é nem 7, não é nem 6,5, 6,3 e com DP ainda. Então, assim,
Não existe isso de média 7 para DD. Você tem que saber explicar, por isso que eu tô frisando de novo, mais uma vez. Saber frisar muito bem por quê, velho. Por que isso vai fazer sentido? Por que a CR a gente vai botar fé no C e não no outro moleque que tem 7.5? E, assim, não se preocupem, né? Vocês vão ficar super noiados. Ai, o que vai acontecer e tudo mais? Será que eu vou conseguir entrar no avião? Será que eu vou conseguir chegar lá? Vocês vão passar perrengue, mas vocês vão ter esses veteranos aqui sempre. Vai ter todo mundo, todos os outros 10 brasileiros que vêm com vocês para estar aqui com vocês, sem contar os outros brasileiros que já estão aqui. Assim, não se preocupe. É lógico que falar não se preocupe para quem está estressado, não funciona. Mas, sinceramente, não tem erro não. Super tranquilo.